Então, pessoal, muito boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos, né? Nosso terceiro encontro do ciclo de debates da Escola de Gestores. Hoje a gente está com a presença do Roberto, né, que vai dialogar com a gente também nesse momento sobre a questão também dos assédios nas relações de trabalho. E antes de a gente iniciar, como a gente faz sempre quando a gente tem um novo palestrante, né, nos acompanhando nesses momentos, a gente faz uma pequena apresentação do currículo do Roberto. Então, a gente vai fazer agora, o Roberto Carlos Ruiz. Roberto, então é só um resumo do resumo, né, Roberto? Porque senão a gente ficaria aqui bons minutos falando, mas a gente precisa sintetizar. Então, qualquer coisa que a gente tenha esquecido, por favor, nos avise posteriormente, tá? Então, o Roberto é médico do trabalho da UFSC, com mestrado em saúde coletiva pela Unicamp e doutorado sanduíche em saúde coletiva pela Universidade de Madrid, Universidade Federal de Santa Catarina, diretor do Observatório de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente no Agronegócio, consultor em saúde do trabalho. Então, agora a gente vai dar início a essa primeira etapa, tá, da explanação com o Roberto, e em seguida a gente faz a abertura dos debates, tá bom, pessoal? Então, desejo a todas e a todos uma boa palestra. Roberto, o espaço agora é todo seu. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Só uma coisa, ouvindo você falar a apresentação, quando você falou do Obiagro, que é o nosso Observatório de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente no Agronegócio, quando eu não tinha ouvido assim ainda, mas dá a impressão que é pelo agronegócio, e não é pela saúde dos trabalhadores que a gente tem esse observatório aí, e acompanha, então, tanto a questão dos adoecimentos, como tudo que está acontecendo com o meio ambiente no agronegócio, que não é pouca coisa para o planeta, não, tá? Só isso que a hora que entrou ruim no meu ouvido aqui, eu falei, opa, dá a impressão que eu sou um membro ali do agronegócio e muito ao contrário, tá? Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou vendo que a gente está aqui num grupo até grandinho, tá bom? Puxa, que prazer poder falar aqui com vocês, estar com vocês. A dinâmica, Priscila, só para eu saber, então eu faço primeiro uma apresentação e aí nós vamos debater, né? Isso. Isso, exato. Uhum. Tá legal, porque na real essa apresentação ela vai indo para os 2 dias, mas aí quando chegar um momento a gente para e debate, tá? Bom, em primeiro lugar, quando a gente começou a organizar aí com a Priscila, com o Tiago e com a Mônica esse curso, falar sobre assédio moral, falar sobre violência no trabalho é uma responsabilidade muito grande e existe uma carga teórica muito grande também, né? E então é uma responsabilidade que a gente tem, sobretudo para falar numa universidade como a nossa, né? Que dependendo do ranking aí, somos a quarta melhor universidade da América Latina. Então, por isso, num mini curso tão curto, num tempo tão curto, a gente pensou em nomear o curso dessa maneira. Vejam que é um ciclo de debates e perspectivas iniciais acerca dos assédios nas relações de trabalho. E aí é importante também já contextualizar o plural aí, os assédios. A gente vai focar muito em assédio moral e falar bastante. Mas a gente não pode esquecer que no trabalho a gente tem também o assédio sexual, que infelizmente ainda no século XXI é um problema na nossa sociedade. Eu acredito que o nosso ambiente dentro da UFSC ele seja privilegiado, ele é um ambiente não só de trabalho, mas onde as relações sociais são bem melhores quando comparadas a outras organizações, mas a gente não pode imaginar nunca que é perfeito, né? E por não ser perfeito, é que a gente vai falar algumas coisas aqui para a gente poder
pensar se isso acontece, inclusive, no nosso meio, e como pensar em ajustar, se for necessário, né, as nossas relações de trabalho. Então, começando, a gente tem que saber uma coisa. Onde é que vai ter assédio? Onde é que vai ter o problema de assédio moral, sexual, ou doença do trabalho, ou acidente do trabalho? Porque isso, quando ocorre dentro do ambiente de trabalho com o servidor, pela lei, equipara-se a acidente de trabalho. Se isso gerar uma doença, que a gente vai ver um pouquinho depois aqui, depressão, o que for, isso pode ser equiparado à doença, ao acidente do trabalho, ou doença do trabalho. Mas aí a gente tem que ter um conhecimento anterior de por que isso ocorre. Vejam, eu posso ter na minha genética que a minha avó me passou, que eu vou ser diabético, e eu, do ponto de vista, então, da genética, eu tenho isso, e ambiental, eu abuso, eu como muito açúcar, massa, bebo muito, né, bebida alcoólica, e aí, hora mais, hora menos, aquele diabetes estoura, que estava lá no meu código genético. Horas, do ponto de vista dos acidentes e doenças do trabalho, isso não está no código genético de ninguém, de nenhuma pessoa trabalhadora. Na realidade, então não existe, se você pensar, falar, aquele ali tem uma tendinite do ombro do trabalho, né? Coitadinho, ele está lá no gene dele. Ou quando alguém nasce e fala assim, olha a cara dele, tem um gene de quem vai sofrer assédio moral. Não, isso não existe, tá? Só vai existir, e isso é fundamental a gente entender, só vai existir acidentes e doenças do trabalho onde houver riscos. Por isso que a prevenção, fundamentalmente dessa nossa área de medicina do trabalho, da engenharia e segurança no trabalho, ela se faz com a busca e o mapeamento dos riscos. E uma forma didática de entender, existem várias formas no mundo de classificar riscos no trabalho. Os italianos, por exemplo, eles fazem um pouco diferente dessa classificação que está na tabela, que é muito usado entre os americanos, os alemães, e a gente no Brasil adota esse tipo de classificação. É diferente dos italianos, por exemplo, como eu falei, que tem lá um item específico, é riscos psicossociais. Embora nós tenhamos isso também contido no ergonômico, como eu vou mostrar logo mais. Então, são 5 categorias básicas de riscos que a pessoa que trabalha, o CLTista, o servidor público, seja quem for, pode estar exposto. Risco químico, óbvio, né? A pessoa que trabalha na indústria química, ou a pessoa que trabalha na UFSC e faz a limpeza dos banheiros e usa muito cloro. Ora, a nossa amiga que limpa os banheiros, ela está exposta a um risco químico, inclusive, tá? Nos laboratórios de química, que nós temos bastante, aliás, não só de química, né? O pessoal da biologia, por exemplo, usa produtos químicos para conservar as espécies que tem ali, as diversas espécies. No hospital, a gente tem risco químico, os gases anestésicos. Tanto é que é sabido que uma das primeiras providências que a gente deve tomar quando a enfermeira fica grávida é retirar ela desses ambientes. Porque mesmo um acidente eventual com exposição a algum tipo de risco químico que tem no hospital, pode trazer algum tipo de transtorno à gestação. Então, esse é o risco químico, o risco físico, que são as formas de transferência de energia, ou as formas como a energia se apresenta a gente, por exemplo, o ruído, por exemplo, o calor, por exemplo, o frio, ou a vibração, ou tantos quantos outros mais. O risco biológico, que era um risco clássico, entendido assim, do pessoal da saúde, que trabalhava no hospital, e a pandemia veio a mostrar de uma maneira muito clara que o risco biológico tem muita gente que pode estar exposta,
né? Para além do hospital. Aí o último, aí, o quinto, que é o mecânico ou de acidentes de trabalho, que é mais ou menos como as coisas estão dispostas nos ambientes de trabalho, se o chão não está lisinho e acaba tendo um buraco que eu tropeço, ou uma quina de um móvel que está, de uma máquina que está no meio do corredor, eu não percebo e bato nela. E o quinto e último, que esse é o locus onde estão os riscos que poderão gerar assédio moral, os riscos ergonômicos. De modo que este risco, e aqui eu estou passando muito rápido, né? Nós temos aqui uma área, uma pós-graduação de ergonomia, que tem gente que passa a vida estudando só isso, como vocês sabem, e que inclusive a nossa engenharia é referência nacional em ergonomia, né? Então, esses riscos agora ergonômicos, eu quero dizer para vocês que uma forma de classificar eles para a gente entendê-los pode ser dessa maneira que está escrito aí, né, que eu estou apresentando no slide. Ou seja, os biomecânicos, que é a disposição física das coisas. A cadeira, se a cadeira está boa, coisa que a maioria das pessoas que trabalham na UFSC, na nossa universidade, trabalham com computador, né, um trabalho essencialmente administrativo, burocrático. Então, quando a cadeira não tem uma altura boa, por exemplo, eu posso ficar com ela muito alta e aí o meu braço vai ficar para baixo e eu posso ter tendinite tanto no punho como no ombro, assim como ela está muito baixa e o meu braço vai ficar para cima. E da mesma forma, eu posso apresentar lesões de tendão, síndrome do túnel do carpo e etc. E nós temos um setor na UFSC, eu vou fazer uma propagandinha, que é o setor que eu trabalho, que é a DAS, e lá nós temos a divisão de saúde e segurança do trabalho, onde ficam os engenheiros, e a divisão de saúde ocupacional, onde ficam os médicos do trabalho, de onde eu me situo, né, onde eu fico. E se vocês tiverem problemas, então, ou acharem que tem problemas no trabalho, já fica a dica aqui que nós temos um setor que, dentro do possível, a gente sempre se faz presente quando chamado, dentro do possível, imediatamente ou logo, né? E, eventualmente, às vezes, agora, por exemplo, mais para o fim do ano, que aí bastante gente tira férias, mas também a universidade já diminui seu ritmo também. Então, temos, e que avaliam aí o posto de trabalho, a questão biomecânica, a tela, né? Se está adequado o ângulo da tela. Então, isso é ergonomia dentro da biomecânica. Aí tem um outro aspecto, uma outra categoria dos riscos ergonômicos, que é a questão cognitiva, e na universidade nós temos muito isso, não só para os tais, né, que tem trabalho muito, pessoal que organiza os cursos aí, por exemplo, tem que prestar muita atenção nas coisas, fazer muita articulação, estar sempre atento e cobrando da gente o material, né, se a gente enviou o material para colocar no Moodle, então, ir prestando atenção e checando as coisas, isso é um risco de natureza cognitiva. Agora, muito maior ainda é a questão cognitiva dos nossos professores, que, por excelência, é isso que a sociedade precisa deles, né? Que eles tenham conhecimento e saibam repassar o conhecimento. E aí nós temos uma terceira categoria dentro desses riscos ergonômicos, que é relacionado à organização do trabalho. E que aí sim é ali o coraçãozinho do problema onde está o assédio moral, que tem a ver, por exemplo, com exigência de metas, período, a jornada de trabalho, essas relações que a gente não vê, essas cobranças que a gente não vê, mas que elas estão lá. Inclusive chamam, em contraposto aos riscos biomecânicos, que a gente chama de riscos visíveis,
A gente recebe reclamação lá, olha aqui minha cadeira tá uma porcaria, quebrou o pé, tá sem rodinha, não ajusta a altura. Isso é bem visível. A gente chama esses riscos relacionados à organização do trabalho como os riscos invisíveis. Ninguém está vendo, mas quando eles estão lá, a gente sente, o coração da gente sente, a cabeça da gente percebe. Então, trabalhar essa questão da organização do trabalho é fundamental para a gente evitar, então, a ocorrência do assédio, sobretudo o assédio moral no trabalho, tá? Esse é uma passagem que eu fiz assim muito rápida sobre riscos, porque também tem gente que passa a vida estudando isso, tem gente que o trabalho lá no nosso setor, que o trabalho dos nossos colegas engenheiros é esse, né? Então, apenas para vocês terem uma ideia, a grosso modo, de por que nós vamos ter acidente e doença do trabalho. E aí, entendendo já que lá nós vamos falar sobre assédio moral como uma. E aí, a consequência do assédio, como, seja depressão, o que for, ansiedade, como uma doença do trabalho, equiparada a acidente de trabalho segundo a legislação. E aí, só para dar um exemplo, né? Então, eu falei dos riscos, cinco classes, e nós destacamos os ergonômicos, 3 categorias, e da terceira categoria que eu falei bastante, disse: olha aí, ó, o problema está aqui na organização do trabalho, é o modo como o trabalho é organizado. E aí eu peguei a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi recém-publicada agora no final de 2023, que não sofria uma atualização há mais de 20 anos, e essa portaria, se alguém quiser pegar a lista toda, é facinho, dá um Google, portaria 1999/23 do Ministério da Saúde. E lá, no seu artigo 423, essa portaria institui a lista, e daí nós temos uma lista com mais de 300 patologias que podem estar relacionadas ao trabalho. A lista é composta numa lógica de lista A e lista B, onde, primeiro, você parte do risco e vai para a doença, e vice-versa. Um fala do risco, quais os riscos que tem, e vão para as doenças possíveis, e depois o outro tem as doenças segundo a CID-10, e vão para quais os riscos que a gente pode ter quando as pessoas têm essa doença. Obviamente, desde que seja uma doença relacionada ao trabalho. E aí eu tirei um item apenas, que é do CID-F41, que está no campo da ansiedade, e vejam que interessante aí, o que nós temos, o que diz, quais são os riscos. Então, ó, daqueles 5 grupos, ergonômico, 3 categorias, das 3 categorias da terceira, organização do trabalho, e agora já falando mais claramente, olha aí, ó, quais são os riscos relacionados à organização do trabalho. Então, tem a ver com gestão organizacional, com conteúdo da tarefa, também tem a ver ali, se, além de ter que fazer cognição, a tarefa, ela me traz uma necessidade de muita complexidade de informação para eu processar em pouco tempo. Olha que coisa, hein? Por isso que a tarefa, o conteúdo da tarefa é importante, tá? Dentre outras coisas. E aí, a interação entre as pessoas, e tudo isso, inclusive, levando a esse tema da violência no trabalho, tá? Aqui nós temos, então, só aqui um exemplo de alguns pontos que dão muito problema dentro da organização do trabalho, que é a jornada de trabalho, e que eu sou TAI, né, também, então nós os TAI temos uma luta histórica aí pela redução. Eu sou 20 horas, eu não pego, mas
acompanho, apoio os avanços e as lutas que os nossos colegas têm, né? E nós conseguimos, então, historicamente, reduzir a jornada de 8 horas para 6 horas. Esse é um ponto que pode dar, não a redução da jornada, mas esse jornada de trabalho é um ponto que pode dar problema. Então, por exemplo, algum chefe que acha que tem que dividir a jornada, vamos falar sobre a jornada de 6 horas. Que vitória, que coisa boa para a vida e para a saúde de todos nós. Mas aí algum chefe decide que eu faço 6 horas e vou cumprir das 8 às 11 e depois das 14 às 17. Ora, não, peraí, não dá. Que é isso? Não. Então, são essas coisas. Eu dei um exemplo um pouco grotesco, né? Porque acredito que a gente não deve ter isso numa universidade como a nossa, algum chefe que chega a fazer uma proposta dessa, né? E agora, claro, se por acaso isso existir e o servidor achar que é legal, até o facilite sua vida, se ele tiver alguma coisa ali que ele faça no meio, tudo bem, sem problema nenhum, né? Mas jornada de trabalho costuma dar problema. Ritmo de trabalho. Então, essas exigências. Olha, eu estou te botando aqui um material, você tem que montar essa planilha e fazer um relatório e me entregar tudo amanhã cedo. Mas como amanhã cedo, a gente acabou de voltar do almoço agora, não temos nem 5, 6 horas, 3 horas de trabalho, não dá. Ah, se vira. Então, ritmo de trabalho é uma coisa que, junto com conteúdo, na realidade, todos esses fatores, gente, eles estão meio imbricados, né? A gente vai fazendo, vai separando essas coisas, até para ter uma possibilidade pedagógica de compreender melhor do que se trata. Mas quando, no caso, eu sou médico, eu atendo as pessoas. Então, quando a gente atende as pessoas, todas essas coisas vão saindo na nossa consulta, na nossa anamnese, que é aquele momento que a gente colhe, faz a coleta de informações do paciente, elas vão um pouco que saindo naturalmente, né? Então, e aí a gente vai percebendo do que se trata. Então, ritmo é um, e são muitos, a gente vai ver algumas coisas aí que eu não vou nem falar, mas vou mostrar que são muitos, e depois quem tiver mais interesse tem a possibilidade de se aprofundar e estudar mais. E respeito à diversidade, isso é uma coisa que acontece, né? Ou melhor, o desrespeito à diversidade. Eu participo de um programa que temos em 18 universidades federais, então o nosso reitor assinou um convênio com a Fundacentro, em São Paulo, que é um órgão nacional de pesquisas e produção técnica de questões de saúde e segurança no trabalho, com outras universidades federais, mais 17, e a gente implantou esse programa aqui na nossa universidade, que se chama Caminhos do Trabalho, que tem a ver com fazer nexo entre os problemas de saúde e o risco, a exposição a risco no trabalho. Isso a gente atende a população em geral e todo mundo nesse programa, e servidor, quando precisar. Daí a UFSC tem uma comissão própria de nexo, é bom que vocês saibam disso também, foi criado recentemente, que a pessoa que acha que tem um problema de doença qualquer, que é relacionado ao trabalho, o nosso servidor pode acessar, então, chama SINC, essa Comissão de Investigação do Nexo, CINC, Comissão de Investigação do Nexo Causal. E no nosso SPA, que é a nossa tramitação interna ali, né, tem até uma unidade própria que é a SINC. Se porventura o servidor precisar, poderá acessar, tá? Mas aí, esse Caminhos do Trabalho, que é para a população SUS, população em geral, eu tenho aprendido muito. A gente atende no ambulatório do HU ali. Eu sou cedido um período por semana da minha jornada e atendo junto com o pessoal
da Faculdade de Medicina com o pessoal da Faculdade de Psicologia. E estou contando tudo isso para dizer a experiência que eu tenho tido, né? E a gente nunca deixa de aprender. Já fiz 60, já estou aí com bastante maturidade, graças a Deus a gente aprende, né? Porque se não aprender também, por favor, né? Então a gente vai aprendendo muita coisa, mas é incrível como a gente não deixa de aprender todos os dias. E vejam, esse ano aqui, a gente atendeu, por exemplo, uma coisa que eu não tinha atendido, não tinha ainda tido essa experiência, a gente atendeu 3 mulheres trans. Sendo que semana passada foi muito emblemático, muito emblemático. A pessoa, então, a mulher com um problema de saúde, com depressão, e procurou a gente para relacionar isso, para a gente avaliar o nexo, para abrir um CAT, então, que é uma comunicação de acidente de trabalho, por conta dessa doença que ela está apresentando no momento e que começou após o seguinte, olha só que interessante, né? Onde é que surge o problema? Sabe onde é que explodiu o problema dela ser uma mulher trans? E está trabalhando com as pessoas e quando se assumiu trans, inclusive, quando transicionou, o problema dá no banheiro. Olha que coisa, olha que coisa. Ela trabalha numa grande empresa de obras e as mulheres de construção civil. E ela usa o banheiro das mulheres. É uma mulher, já transicionou, tal, né? É uma mulher trans. E ela usa o banheiro das mulheres, cujas mulheres não veem problema nenhum nisso. Não falam nada, é tudo muito tranquilo. Mas que o chefe, que é um homem, proibiu ela de usar o banheiro das mulheres, né? E com isso, então, aí desencadeou toda uma série de problemas, é claro, né? E de enfrentamentos, e que nesse caso, inclusive, a gente fechou o nexo, entendendo que aquele transtorno psíquico que ela apresentava tinha relação com o trabalho. Então, o respeito ou desrespeito à diversidade é um dos fatores que também pode levar aos casos, pode criar um ambiente propício ao assédio moral. Então, como é que a gente faz a prevenção? Como eu falei, a gente olha esses riscos, esses 5 grupos de riscos, e a gente, né, e isso é só para vocês saberem, que isso é uma função nossa, lá dos nossos setores, a DSO e a DSST. A nossa função é a gente mapear e eliminar, neutralizar ou minimizar esses riscos ocupacionais, porque aí a gente não vai ter problemas, tá? De relacionados a acidentes e doenças do trabalho, ou vai, no melhor dos cenários, quem sabe, porque nunca a gente vai ter um cenário ideal de não ter risco nenhum, mas no melhor cenário a gente vai diminuir muito as doenças e acidentes de trabalho, tá? E quando a gente não controla os riscos, aí ocorrem as doenças e acidentes de trabalho. E eu fiz uma lista aqui, assim como eu fiz ali uma lista de riscos para a gente localizar onde é que está o problema, eu quero fazer aqui uma lista de consequências. Pessoal, acho que deu uma travada, né? Para mim, travou também. Ah, ele caiu. Vamos só aguardar um instantinho para ver se ele consegue reconectar aqui na sala, tá? Oi, voltei? Voltou, Roberto. Puxa vida, hein? Caiu um pouquinho. Se puder Caiu, só né? iniciar, eu acho que estava bem no início mesmo da apresentação desses slides. Tá, tá.
Vai Faz ver foi parte. aquela, vai ver foi o exemplo da empresa lá que eu dei e não gostou, né? É tão absurdo que eu acho que chegou a cair, né? Mas então vamos lá. Assim como eu falei de uma forma geral das 5 categorias de risco e localizei onde é que a gente vai ter o problema do assédio moral, aqui eu vou dizer que a gente tem muitos problemas de saúde. Lembra que eu até falei sobre uma lista que tem mais de 300 patologias, e aí a gente vai focar então sobre o assédio moral, que não é doença, né? O assédio moral é um risco que está ali no ambiente de trabalho, mas que pode levar a doenças. Então, nós temos aí as tendinites relacionadas ao trabalho, que a gente chama de Ler-Dort, que são as inflamações de tendão, compressão de nervo ao nível do punho e outras, síndrome do túnel do carpo. Enfim, e infelizmente a gente ainda tem esse tipo de problema na nossa universidade. Local onde tem muito ruído, onde tem um risco físico lá, que é o ruído, acima dos limites, sem proteção, a gente vai ter a consequência, a doença, né? Vai alterar a nossa audição. E perda auditiva induzida por ruído não significa apenas perder a audição, mas já comprovadamente está relacionada à hipertensão arterial e outros problemas. Intoxicação química, como eu falei, a gente pode ter lesão de fígado, de rim. Aliás, por intoxicação química, com algum tipo de agrotóxico, por exemplo, a gente pode ter até câncer. Isso já é comprovado. Ansiedade, né? E aí os transtornos relacionados à questão psíquica, síndrome de Burnout, e aí a questão do assédio sexual e o assédio moral, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Sobre esses temas. Bom, antes de começar a falar sobre assédio moral, eu queria falar sobre algumas questões legais relacionadas ao assédio moral. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a clínica do assédio moral, né? A clínica consequente, o que ela vai dar, o que é o assédio e tal, e quais as consequências. Isso é importante porque é uma garantia nossa. Desde a nossa última Constituição de 88, o trabalho ele é muito protegido na Constituição, né? E é um direito, está logo lá no começo, no artigo 7º, no inciso 23, que é a redução de riscos inerentes ao trabalho é um direito da pessoa que trabalha. Quer dizer, o meu setor, por exemplo, a gente não é bacaninha e vai lá e, vamos ver se tem risco. Não, é nossa função, é nosso dever funcional. A universidade organizou esses setores porque a Constituição obriga a universidade a pensar nisso como um direito dos trabalhadores, que a gente busque conhecer os riscos e reduza os riscos, né? E aí no artigo 196, que aí diz que é um direito de todos, e no 225, é uma coisa interessante que a gente tem se atentado, sobretudo agora em tempos de COP30, que é o seguinte: a gente tem direito a um meio ambiente saudável, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá na Constituição, né? E olha que interessante, isso é tão importante que lá em 88, olha como é que finaliza aí o parágrafo. E a gente tem que defender, é dever defendê-lo e preservá-lo para, atenção, para as presentes e futuras gerações. Olha que coisa bonita que é essa nossa Constituição. Ela pensa, inclusive, no que hoje está se discutindo ali em Belém, 24 horas por dia. Gente, a gente não vai perder o planeta só para a gente vai perder para as próximas gerações. Então, na nossa Carta Magna, está lá inscrito já essa preocupação. E aí todo o aspecto relacionado ao trabalho. E o nosso grande estatuto, que nos rege, né, a Lei 8.112, que aí todo servidor deve conhecer, porque é o que nos rege. É bem diferente da lei que rege, por exemplo,
a Previdência Social, que é a 8.213, a Previdência Social Geral, que é o INSS, que é o seletista, né, que é o autônomo, que está regrado por lá. A gente está regrado por aqui. Os nossos deveres fundamentais, nossos direitos, tá? E olha só que interessante. No seu artigo 116, diz que são nossos deveres de servidor observar as normas legais e regulamentares, né? O regulamento também, o que está embaixo da lei, que no nosso caso é o Código de Ética. Eu vou destacar um pouquinho mais à frente, né? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Então a gente tem que manter nosso serviço, são deveres que a gente tem. Manter nosso setor adequado, pronto para funcionar, não é? E por incrível que pareça, tem que constar na nossa Constituição tratar com urbanidade as pessoas. Aliás, aí está um ponto crítico que falta em alguns setores, e quando falta urbanidade, falta o respeito e sobra assédio moral. Podem ter certeza disso. Os casos que a gente já acompanhou, que a gente já viu, sempre tem a ver com isso. Ou melhor, a grande parte dos casos tem a ver com a falta de urbanidade no setor. E olha só, ao servidor público, o 117, é proibido prover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, eu de público, sou chefe, digo, olha, eu não gosto de você, Antônio, você não faz nada. Uma manifestação de desapreço. Isso é claramente vedado ao servidor. Tá? Apenas para alguns exemplos, porque isso dá um curso separado também, né, a questão da legislação, mas para vocês verem como é que essa questão do assédio moral, embora se por um lado não está muito claro de maneira específica na legislação, entretanto, tem uma série de outros artigos gerais que dão suporte total ao combate do assédio moral. E aí, quando a gente, nós servidores, quando a gente tem problema com lei, a gente chama esse campo direito administrativo. Se a gente tiver problema com crime, é o direito penal, né? A legislação é penal. Se for um problema de divórcio, de partilha, o campo chama direito civil. Se for de relações trabalhistas CLT, o campo chama direito previdenciário. Direito trabalhista. Né? E se for de aposentadoria, chama direito previdenciário. E se for um problema com agente, servidor público no ambiente de trabalho, chama direito administrativo. E olha só o que a norma diz, o Código de Ética daí diz que é um decreto, né? É vedado ao servidor público permitir perseguição, simpatia, antipatia, capricho, está escrito lá. A gente parece que é um papo que a gente está, né, tomando um vinhozinho, jogando uma conversa fora. Não, está escrito. É vedado que a gente permita que caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal possam interferir no trato ali da coisa pública e da nossa relação. Né? Esse material todo vocês têm, está ali anexado, então eu vou passando meio rápido e quem tiver interesse, interessante pelo menos dar uma revisada e depois dar uma... tem outro material que eu vou no final mostrar para quem quiser também ampliar um pouco as pesquisas e estudos sobre isso. Tá? Então vejam, quando isso vai para a justiça, inclusive, o que se pune é o comportamento do assediador. Porque aí eu posso lá ser um chefe que eu estou praticando, acabando com a cabeça de alguém lá, do meu subordinado, fazendo através do assédio moral, mas a pessoa segue firme e me processa. Eu digo, não, mas não teve nada, não ficou doente, mas não é. Isso, inclusive, se houver dano e sequela, aí é um outro momento que vai ser ressarcido. Num primeiro momento, o que se pune não é se teve consequência ou não, é se existiu ou não comportamento abusivo. Isso tá já uma coisa consolidada aí na Justiça do Trabalho, que é a justiça que tem dado parâmetro para, por exemplo, a Justiça Federal, no nosso caso.
de servidores públicos, tá? E eu trouxe aqui, olha que interessante, isso é uma manifestação de uma desembargadora. Então, como é que é a nomenclatura que ela diz, né? Então, não faz muito tempo que você entrou para o mundo jurídico, isso faz 20 anos no máximo, 25, que é um tempo recente, tá? Embora a juventude aí vai achar que 2 dias já é muito tempo, né? Mas pode saber que 25 anos é um tempo recente na história. E aí ela traz alguns, como é que é chamado na Alemanha, por exemplo, que chama mobbing, na Espanha, acoso moral, no Brasil, inclusive, a gente pode chamar de terror psicológico também, tá? Apenas para vocês saberem que existem aí outras possibilidades. Então vamos lá, agora nós vamos começar o nosso papo sobre assédio moral. A partir do momento que eu comecei falando dos riscos das 5 categorias, que uma delas é risco ergonômico, que aí tem 3 classificações, onde a questão da organização do trabalho é que pesa e que, se a gente quiser fazer um trabalho preventivo, a gente tem que mapear risco, eliminar ou minimizar riscos, e quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem os acidentes e doenças do trabalho. Bom, então vou agora falar sobre o nosso tema. Bem-vindo à aula. Vamos começar. O assédio moral. A primeiríssima coisa que a gente tem que entender é que o assédio moral não é uma doença da pessoa, não é a pessoa. Em medicina, a terminação "ite" significa inflamação. Então, se é do tendão, tendinite, da faringe, faringite, da amígdala, amidalite, né? Do pâncreas, pancreatite. Não existe assedite, porque isso não é uma doença de ser humano. Agora, é uma doença, mas é uma doença do ambiente de trabalho. As relações, onde há assédio moral, as relações de trabalho estão doentes e precisam ser revisadas. E essas relações de trabalho doentes podem afetar as pessoas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, para entender um pouco mais assédio moral, eu vou convidar vocês eu vou falar sobre um conceito mais amplo e pensar, eu quero que vocês pensem num grande guarda-chuva, e aí nós temos algumas coisas penduradas nesse guarda-chuva, porque o assédio moral seria uma espécie, né, como uma espécie humana, mas o gênero, de onde parte, é uma coisa muito mais ampla, que é a violência. Assédio moral é um tipo de violência. E aí eu tenho conversado e uma coisa que as pessoas daí fixam bem é quando a gente mostra que nesse guarda-chuvão, se a violência é em casa, chama violência doméstica. Se a violência ela é de natureza sexual, ela é violência sexual. Se a violência penduradinha no guarda-chuva daí é contra a moral do outro no trabalho, ela chama assédio moral. Então, isso é um conceito fundamental para a gente entender. Assédio moral é um tipo de violência. É isso que a gente vai combater. É a violência no trabalho. Porque a violência é a mãe de todas essas outras desgraças deste campo que a gente está discutindo. E nós vamos ter que fazer o enfrentamento, se a gente quiser, então, não ter isso no nosso meio, combater isso. Tem que enfrentar, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu quero dizer o seguinte, e o que não é assédio? E aí um chefe pode dizer, poxa vida, hoje eu não posso nem cobrar as pessoas, como é que eu vou cobrar se eu tenho metas aí a cumprir? Como é que eu... Claro que pode, e claro que os servidores, como os trabalhadores em geral, podem cumprir metas, claro que desde que metas que possam ser cumpridas, né? Eu dou um exemplo, que eu trabalho muito com trabalhadores de agroindústria, de frigoríficos,
que é um ponto forte da nossa economia aqui em Santa Catarina. Não sei se vocês já viram um filme chamado Carne e Osso, que mostra o que é um frigorífico, ou imaginam o que é um frigorífico. Quem eventualmente aqui não conhece, acho que a maioria nunca entrou num frigorífico. Mas é uma rapidez, aquela linha passando, chama nória, e os frangos, por exemplo, um frigorífico de abate de frango, e as pessoas com a faca na mesa e destrinchando as coisas, e eu costumo dizer o seguinte, que se o Super-Homem ou a Mulher Maravilha baixasse aqui agora, fizesse ficha num frigorífico e fosse trabalhar lá, eles iam ter tendinite no ombro, na mão, não tem jeito. Porque as metas ali, elas excedem, elas são excessivas. Então, meta não é assédio moral. Meta abusiva é, com certeza. Colocação de metas que as pessoas não podem cumprir. E o que mais que não é? Más condições de trabalho. Isso não é assédio moral. Ué, quer dizer que não é nada? Não, claro que quer dizer que é alguma coisa. Quer dizer que é má condição de trabalho e que nós temos que superar. Tá? Conflitos, conflitos no trabalho, eventualmente a gente tem de maneira pontual e a gente espera que se resolvam, né? Mas um conflito lá, uma vez ou outra, uma discordância, isso não é assédio moral. Inclusive, eu vou mostrar depois como é que um outro aspecto disso pode ser assédio moral. Exigências profissionais, como as metas, como eu falei, e agressões eventuais. Embora, logo a seguir aqui eu já vou falar um pouquinho da Convenção 190 da OIT, porque que está tramitando no nosso parlamento, mas não está aprovado. Você sabe que nós somos servidores públicos, óbvio que devemos saber que daqueles 5 princípios fundamentais, o primeiro é a legalidade. Nós temos que cumprir todos, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o primeiro é a legalidade. A gente não faz o que quer, a gente faz o que a lei manda a gente fazer. E então, uma coisa interessante que eu não sabia, aprendi, os órgãos internacionais têm suas convenções, suas resoluções. No caso, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma série de resoluções que o Brasil aprovou algumas e outras não, e algumas estão em tramitação. Estão em tramitação aonde? No Parlamento Brasileiro. Quando a Câmara Federal, o Congresso aprovar uma resolução, como por exemplo a 190, que fala de assédio, aquilo passa a ter o mesmíssimo valor de leis que a gente tem aqui. E tem uma convenção que está tramitando no nosso Congresso Nacional, que é a 190, que fala dessas condições de trabalho e da violência, e que lá coloca um conceito diferente do que nós estamos muito acostumados a falar e fazer e entender aqui sobre o assédio moral, que é o seguinte, a gente segue entendendo assim e estamos tentando digerir a convenção da OIT, que é o seguinte, o assédio moral, ele não é um ato isolado. Né? Então, tinha ali, por exemplo, uma agressão, isso não é um assédio moral. Não é nada? É sim, é coisa e tem que ver, é uma agressão, mas não é assédio moral. Porque assédio moral não é uma foto, assédio moral é um filme, que acontece uma coisa aqui hoje, semana que vem outra, depois de 3 semanas outra, e assim as relações no ambiente de trabalho vão se deteriorando, tá? E o que é essa convenção da OIT? Ela fala que ele é um filme, que são agressões repetidas ou um evento único. E aí já bagunça tudo aqui pra gente, a questão conceitual do assédio moral. E eu fui ver o que é esse efeito único, né? E tentar. Porque mexe com o nosso arcabouço teórico aqui. Aí como é que eu, por exemplo, vou falar para vocês que assédio moral é um filme, se lá a convenção da OIT também fala que pode ser uma foto, um evento único. E aí o que a OIT está propondo é que esse evento único seja catastrófico, seja uma coisa assim tão pesada que, apesar de ser único, ele desestabiliza a pessoa.
Então, uma coisa que, teoricamente, a gente ainda está conversando e discutindo aqui, né? É uma coisa que legalmente não se sustenta, porque é uma convenção, a convenção que propõe isso está tramitando no Congresso, mas é bom que vocês saibam que isso existe. Então, mas o que que nós temos, então? Fundamentalmente, isso que está escrito aí, que o assédio é uma conduta abusiva, né? E se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos, que acabam ofendendo a dignidade da pessoa e a dignidade da pessoa trabalhadora, né, em geral. Porque, vejam, quem somos nós no século XXI? Quando a Priscila me apresentou, ela falou assim, ó, vou apresentar o Roberto, médico, né? E aí alguém fala, eu sou a Sara, enfermeira. E alguém diz, eu sou Antônio, advogado. Então, nesses tempos modernos, sobretudo no século XX e XXI em especial, nós somos muito o trabalho. Nós somos muito a pessoa que trabalha. Então, vejam como o assédio moral pode ser destrutivo, porque aí o assédio moral vai atacar a moral trabalhadora, a moral da pessoa que trabalha. E se hoje, nesse mundo, eu sou fundamentalmente quem eu sou como trabalhador, isso acaba desestruturando minha vida, né? Então, são essas condutas abusivas, olha, possuem um caráter processual, como eu disse, né? Pois são comportamentos repetidos e frequentes, tá? Então, esse é o que a gente utiliza hoje. Eu só citei a convenção da OIT para vocês saberem que tem coisa nova vindo e que a gente ainda está aqui tecnicamente digerindo isso, estudando e verificando a pertinência de como é que a gente pode trabalhar com esse tipo de coisa. E aí, eu quero mostrar para vocês que existe uma espécie de pilares do assédio moral, que tudo que nós vamos ver depois ali sobre as ações, né? Quais são as ações que as pessoas sofrem ou que se pratica no ambiente de trabalho, que são assédio moral, elas estão reunidas basicamente nesses três pilares, que é o constrangimento, a desqualificação e a humilhação. Basicamente, todas as ações que a gente vai ver a seguir aí, elas estão dentro desse campo, dessas três pilares. É uma ação de constrangimento, ou desqualifica o outro ou humilha o outro, tá? E aí, então, quem assedia? Quem é o assediador? Basicamente, a gente tem essas 4 formas de assédio moral, que muitos de vocês aqui que já fizeram curso de assédio ou participaram de debates de assédio conhecem isso, né? A mais comum, que é descendente, que em geral é do chefe para o seu subordinado. A horizontal, que é a que mais dói, quando a gente atende uma pessoa e ela acaba dizendo que o colega dela está fazendo assédio, praticando assédio moral contra ela, essa é mais dolorida. Isso eu estou dizendo para vocês, isso é empírico, né? É uma percepção, porque é mais ou menos como se ela dissesse assim, tudo bem o chefe, né? É um horror, mas é um puxa-saco, quer guardar, né? Quer manter o cargo dele. Agora, o meu colega, ele sofre que nem eu. Como é que o meu colega faz isso comigo se ele sabe o que eu vivo, porque ele vive o que eu vivo? Então, é uma forma muito dolorida, né? Às vezes, misto vem de colega e da chefia, e ascendente, que é raro acontecer, que é quando os subordinados se unem contra o chefe. Aliás, é raro acontecer, e onde acontece é no serviço público, né? Que aí o subordinado, como a gente tem estabilidade, então, onde a gente viu acontecer o assédio moral ascendente é justamente no serviço público, porque na iniciativa privada vai todo mundo demitido, né? Se isso acontecer. Mas acontece, e também é raro, mas obviamente
se acontecer, é uma forma de assédio moral e que nós também temos que combater. E quando a gente tem esse assediador, quais são então os objetivos dele praticar o assédio, né? Então, em geral, ele quer que o outro se demita, que o outro saia do setor quando for servidor público. Ele quer que o outro pare de causar problemas entre aspas, né? Então, por exemplo, um servidor que sabe muito, e às vezes temos chefias mais novas que sabem pouco, e quando esse servidor começa a falar sobre o que ele sabe, porque é a história de vida dele, né, o tempo de maturidade dele, isso acaba ofendendo essa chefia. Então, isso, por exemplo, a gente já viu acontecer. Grávidas. Eu não sei porquê, mas tem um tipo de ser humano que quando vira grávida, quando vira chefe, não gosta de mulher grávida. Porque traz muito atestado, porque é uma coisa absurda. Mas as grávidas são um grupo que são objeto de assédio moral. Dirigente sindical, lideranças, pessoas que falam, que se posicionam. Por exemplo, a vítima de assédio sexual que não cede ao assédio sexual, isso é comum, hein? Torna-se, então, uma vítima de assédio moral. E a ideia é provocar isso, essa desestabilização emocional na pessoa, para que ela peça demissão, mude de setor, pare de questionar. Em geral, na prática, o que a gente vê é isso, tá? Nós vamos dar 1 hora agora, eu não sei se a gente para um pouquinho para debater, porque aqui vai até... E aí o pessoal tá quietinho, eu não estou entrando no chat aqui para ver. Tá. Não, a gente pode fazer isso, então, Roberto, abrir, então, parar, né? E agora finalizar essa 1 hora com o debate. E a gente retoma a partir daqui, né? As principais formas de assédio no nosso próximo encontro, então, na semana que vem. Eu vou parar aqui a gravação. Então, então só uma coisa, porque aí a gente podia avançar um pouco mais aqui. Então, avançamos um pouco mais, daí paramos para o debate. Isso, pode. A gente talvez fala dessas principais formas de assédio para ampliar um pouco o debate, e aí em seguida a gente faz então essa pausa para deixar. Ok. Então tá, então deixa eu avançar mais um pouquinho, porque daí a gente para e vai para o debate e termina com o debate. Pode ser, Roberto. Para a gente otimizar o tempo. Então, vamos lá, sobre as principais formas de assédio, a gente tem uma maneira que é didática, né, para as pessoas, pedagógica, para se compreender. Porque na vida real é assim, né, gente? Nunca é desse jeitinho assim, assim, nunca é quadradinho. Nas caixinhas, por exemplo, estamos pondo 4 caixinhas aí para vocês, né? E são 4 grupos de formas práticas, formas que acontecem, ações concretas de como se o assédio é praticado. Então, eles estão aí dentro desses 4 categorias que a gente colocou, que é a deterioração proposital das condições de trabalho, isolamento, que é muito comum, e recusa de comunicação. Opa, eu pulei a 3, copiei 2 vezes aí, tá? Mas ela está aqui. Então, a deterioração proposital das condições de trabalho, como é que a gente faz? Por exemplo, olhem o item C. Contestar sistematicamente as decisões da vítima. Então, a pessoa que entende do trabalho dela, e nós vamos ali na reunião de grupo, ou pessoalmente, só a vítima e o assediador, e diz, não, está tudo errado, não é desse jeito. Criticar o seu trabalho. Vejam, olha como é que está aí o item D. Criticar o seu trabalho de forma injusta ou demasiada, porque a gente tem que entender também que a gente pode sofrer crítica, não tem problema.
Faz parte. Quem é que diz que todo mundo é certinho de tudo, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito maniqueísta, eu acho. Ou é desse jeito ou é daquele, ou é sim ou é não. Não, não, peraí. Eu posso ser um ótimo servidor e posso errar também. E posso receber elogios pelo meu trabalho, mas às vezes eu posso receber alguma crítica, né? Esse modo muito maniqueísta mesmo, né? Assim, é assim o assado, é ruim. A gente vê, por exemplo, as pessoas hoje, eu estou triste, né? Depressão. Ora, quem já viu a doença depressão sabe que tristeza está muito longe disso. E que tristeza. A depressão tem tristeza, assim, tristeza profunda. Mas que esse triste que a gente fala e que às vezes se refere como depressão é nada mais, nada menos do que o nosso ser humano, que a gente é assim. Fica triste, fica feliz, né? Então, essas classificações muito extremas, se eu estou triste, eu estou deprimido, e aí já estou rotulado, né? A gente não pode, a gente tem que pensar sobre isso. Eu não posso, me criticou é assédio moral. Não, o chefe pode te criticar. Agora vejam só, letra D, criticar seu trabalho de forma injusta ou demasiada. Então, eu estou lá na minha reunião, eu pertenço à Prodegesp. E a Prodegesp, a cada 3, 4 meses, dependendo do tempo, faz uma reunião geral. E estamos lá, dezenas de servidores, e a nossa chefa, mas eu estou dando um exemplo, é óbvio, né? A nossa chefa, inclusive eu queria dizer, ô Roberto, você que é o Roberto que é médico, né? Ô trabalhinho ruim que você faz, hein? Quer dizer, e eu posso até estar merecendo uma crítica mesmo. Agora, é desse jeito, que é muito diferente de eventualmente fazer reunião. Você que é o Roberto, podemos falar aqui 5 minutinhos? Pô, rapaz, eu recebi um negócio aqui que não está legal. Então vejam, a crítica, ela existe, sim, ela deve existir quando necessária. Agora, de forma justa, né? E sem ser demasiado também. Privar o trabalhador de acessar seus instrumentos de trabalho, essa é clássica. O cara sai de férias, volta, cadê o computador dele? Sumiu, ninguém falou nada. Não sei, pergunta lá pro seu Antônio do almoxerifado. Mas como assim? Né? Então, vocês têm o slide, vocês vão poder ver toda a sequência aí, tá? Desconsiderar recomendações médicas. Então, o seu médico, que chama médico assistente, aquele que assiste a pessoa, indica que pode ser melhor uma mudança de setor ou alguma restrição. Isso pode ser contestado, inclusive. Pode ser contestado por nós, médicos de trabalho da universidade, que vamos avaliar a pessoa e vamos avaliar o ambiente de trabalho. Mas não pode ser contestado pelo chefe, que não é médico, né? Então, desconsiderar recomendações médicas, induzir a vítima ao erro. Vocês vão poder olhar esse slide aí, um por um, pensar se isso acontece, né, com vocês, tem acontecido no ambiente de trabalho. Aqui a gente tem, nesse encontro aqui, uma parcela grande, inclusive, de chefes, né, pensar se eventualmente... A gente foi abordar, não aqui na UFSC, eu trabalho, faço assessoria também, do plantão segunda e terça na UFSC, e faço assessoria de sindicatos. E aí faço do Sintrazem, que é o Sindicato dos Municipários. E que eu até vou mostrar ali, a gente abriu um observatório de combate ao assédio bem legal. A gente já atendeu mais de 100 casos. E com isso, a gente vai aprendendo, né? Vai tendo experiência. E, por exemplo, tinha uma diretora que falava gritando. Tá, mas o que que ela tirou seu local de trabalho? Ela se recusa a conversar com... Não, ela fala gritando. Ela fala gritando. Tá, isso não é um assédio moral. Isso não é nada. Claro que é um problema. Porque o fato dela falar gritando, a gente que é humano sente, a gente se sente, poxa, alguém que vai olhar aí vai achar que ela tá me xingando, tá falando alguma coisa, né? Então a gente foi mediar uma situação dessa, né?
que de certa forma, não intencional, mas é um tipo de violência no trabalho. Então vejam, a gente tem que ter espaço para conversar sobre essas coisas. Porque senão não é assédio moral, não é intencional, não é nada. Não, é problema sim. Mas é como eu falei, a gente tem que enfrentar, fazer um enfrentamento. A gente não pode esconder a sujeira debaixo do tapete e falar que tudo está limpo, né? Aquela questão que eu vi num curso na UFSC, aí outro dia, muito interessante, a coragem não é ausência de medo. Coragem é a nossa capacidade de enfrentar o medo e seguir em frente. Isso é coragem. Então, quando a gente tem um problema, especialmente se ele for relacionado ao assédio moral, a gente tem que enfrentar. Se não a gente, com a pessoa ali, com o assediador, vítima e assediador, porque a partir do momento isso é impossível, não vai ter acerto mesmo, mas a gente ter locos, órgãos, grupos que estão fora do problema e que possam intervir, que a nossa universidade está criando tudo isso, e já temos, que vai ser apresentado na última reunião aqui do nosso encontro, dos nossos encontros, tá? Então, vejam, o segundo grupo de prática de assédio, isso é comum também, viu? A pessoa, o assediador, se recusa a se comunicar diretamente com a vítima. Ou quando ela está falando numa reunião, interrompe. Tem gente que faz isso mesmo, é chato, né? Mas ela faz com todo mundo. Ela daí só não faz com uma pessoa ali que ela está elegendo para ser assediada, né? Proíbe que os colegas conversem com a pessoa. Então, aliás, uma coisa que, atendendo as pessoas, a gente ouve, é interessante isso, né? Isso é um dado empírico também. Eles não olham, a pessoa diz assim, sabe, por exemplo, numa escola, a diretora da escola que faz isso, tal, ela não olha mais direto, ela não fala comigo. Ela não fala. A gente está num corredor, para numa situação que estou eu e ela desvia, não fala, ou se tem uma terceira pessoa, ela como que fala para a terceira pessoa falar comigo. Então, esse é um aspecto comum também que a gente vê, tá? Aí o 3, que é o atentado contra a dignidade, e aí insinuações e de todos os tipos, né? Da competência, aqui pega muito da sexualidade, querer diminuir a pessoa porque ela não sabe nada, por causa das opções sexuais da pessoa, por causa de raça, e aí nós já vamos para outro campo, né? Porque racismo é crime. Racismo é crime. E a coisa já vai complicando muito mais. Muito mais. Tá? Assim como o assédio sexual é crime. E o assédio moral, como eu falei, ele não tem uma figura legal muito clara. Mas por outras questões, ele pode aí sofrer penalmente. Né? Dependendo do que. A conduta abusiva, a gente, diferentemente, como eu falei, de assédio sexual, tem uma lei, a lei contra o assédio sexual, tá? Mas pode ser combatido, sim, inclusive do ponto de vista penal, com a legislação que a gente tem, ainda que não fale claramente assédio moral. Então, esse terceiro grupo, que é o atentado contra a dignidade, né? Olha o item E. Atribuição de problemas de ordem psicológica. Ela é louca. Nem liga, é louca. Que esse cara aí não bate bem, nunca bateu bem da cabeça aí, pô. Ele, né? Críticas ou brincadeiras sobre deficiência física, o seu aspecto físico. E aí, gente, tem uma coisa que eu vou contar para vocês. Os mais jovens têm que ajudar os mais velhos, porque, por exemplo, eu cresci, fui adolescente e até os 20 anos, onde piada racista era a coisa mais normal do mundo, questões com deficiência, o capacitismo, entende? As questões de gênero. Eu fico pensando, às vezes vocês não veem algum programa de humor de 30 anos atrás, e quando a gente olha aquilo, a gente se choca.
que são coisas que a gente via e dava risada. Mas a sociedade evoluiu. Felizmente, a gente caminha para a civilização, para um processo civilizatório, para subir mais um degrau no processo civilizatório. É assim que tem que ser. Claro, a história às vezes nos prega peça, né? E recentemente, no nosso país, a gente frequentou a antessala do fascismo, né? O proto-fascismo. Mas felizmente evoluímos, evoluímos e vamos seguir evoluindo, tá? Então, volto, insisto, os mais novos têm que ajudar ao letramento dos mais velhos. Porque eu, como eu disse, estou dando um depoimento de como é que eu cresci. É um esforço diário. E essa oportunidade que eu estou tendo do Caminhos do Trabalho, que eu contei para vocês, que eu estou, né, porque eu sou TAI, eu não sou professor, mas nessas 5 horas eu estou cedido ali para um projeto de extensão especial e junto com os professores. Então, na prática, eu acabo atuando como professor. Eu vou dizer para vocês que é uma experiência espetacular, tá, com essa gurizada nova, né? Eu boto fé na fé da moçada, porque principalmente por ser um estágio não obrigatório, quem procura a gente procura porque tem interesse. E é muito legal. E eu falo muito com eles tal. E outro dia eu não sei que atendendo e tal, e depois da discussão de casa, que eu falei não sei que besteira lá, e aí um já me corrigiu, falou, olha, doutor, peraí, não é assim, não, não é. E a gente, isso é Paulo Freire na veia, né? Ninguém educa ninguém, a gente se educa. Então, só um toquezinho para os mais novos, precisam ter paciência para letramento dos mais velhos também, sobre essas questões mais modernas, que às vezes a gente está um pouquinho mais atrás lá, né? Mas quando o interesse é evoluir, quando o interesse é olhar para frente no processo civilizatório, vocês mais novos aí têm um pouquinho mais de paciência com a gente e nos ajudem, tá? E aí o quarto grupo, que é da violência verbal, física ou sexual mesmo, tá dentro desse grande grupo, né? Então, a comunicação aos gritos, né? Não é que a pessoa, como eu falei, aquela diretora, e eu fui lá falar com ela, eu me senti mal na conversa, porque conversando comigo ela estava gritando, mas para ela não. E depois ela falou, ela chorou até, porque a família italiana, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque se eu fosse na casa dela, eu ia ver que, imagina, que, né? Enfim. Mas aí não, quando as pessoas falam normalmente, e aí começa a comunicar aos gritos, né? Então, eu estou na minha sala e para falar com a Maria, o José e a Margarida, eu me levanto, vou lá e falo, tem uma situação assim. Mas para falar com aquela outra ali, que eu estou dando uma prensa nela, é gritando da minha mesa para dela. Então, porque o assédio moral tem isso, a gente vê a discriminação no ambiente de trabalho. É com aquela pessoa. Diferente de uma outra forma que a gente tem estudado, eu vou até contar para vocês uma experiência nossa no Caminhos do Trabalho, que hoje a gente viu que existe uma forma chamada assédio institucional, que aí ele é coletivo, mas aí já é uma outra, inclusive um outro arcabouço teórico que sustenta essa proposta, tá? Então, gente, basicamente é isso, acho que a gente pode parar um pouquinho agora, então suspender aqui. Tá? Isso, eu vou parar aqui a gravação, então, né, para a gente começar o nosso debate, tá? Ok.